Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Acabei de tomar café aqui em casa. Estou muito contente, estou muito feliz e grato por mais um dia que Deus tem nos dado e também muito feliz porque daqui a alguns dias os meus sogros estão chegando aqui em casa, visitando a gente, vão vir para o aniversário da Sofia. Estou muito feliz por poder receber eles aqui em casa, eu amo muito a vida deles. A minha sogra, o meu sogro, o meu cunhado, nós estamos aí nessa expectativa. Inclusive, se eles estiverem me ouvindo aí nessa manhã, gostaria de mandar um beijo para a dona Luzinete, para o seu Lúcio, para o Jogli. É uma alegria, vai ser uma alegria tê-los com a gente aí por quase uma semana. Hoje eu gostaria de falar de uma coisa bastante importante, que é sobre aquela mensagem de Jesus que diz assim: ai daqueles que fazem um pequenino tropeçar. Ai daqueles que escandalizam um pequenino. Seria melhor que essa pessoa amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse para o mar, se suicidasse. Era melhor que nem tivesse nascido do que fazer um pequenino tropeçar no seu caminho. Eu estava pensando a respeito disso ontem ao conversar com uma amiga e estendo essa conversa para a nossa reflexão nessa manhã. O que Jesus quis dizer com isso? Quem é o tal pequenino? Pequenino é a figura basicamente da criança. Representa exatamente essa pessoa que é dependente de um outro ser humano, que precisa de um outro ser humano por um determinado tempo para a sua formação, para a sua condução na vida. Todos nós já precisamos, em algum momento da vida, sermos conduzidos por alguém, sermos liderados por alguém, sermos de alguma forma norteados por alguém que se colocou nessa posição na nossa direção, como pai, como mãe, como professor, como um pastor, por exemplo, por vocação, que tem como objetivo nos ajudar na jornada, na caminhada, ou um amigo mesmo que se colocou nessa posição por ter certa maturidade naquela área da vida que você precisa de ajuda e então se colocou à sua disposição para compartilhar, não é, os seus processos e o seu crescimento com você. E o que acontece nessa relação? Quando você se abre, se vulnerabiliza, você tem essa dependência de alguém por causa de uma determinada circunstância. Esse alguém tem uma grande responsabilidade e esse alguém deve tomar muito cuidado com o tipo de influência que exerce sobre você. Porque fazê-lo tropeçar, fazê-lo se escandalizar, é exatamente pegar toda essa vulnerabilidade que você está oferecendo a ele e usá-lo para o mal e conduzi-lo para o abismo. É você pegar alguém que depende de você, que vê você como um mestre, que vê você como um professor, que está esperando de você uma certa luz, uma certa direção, um certo conselho de sabedoria, e você se aproveitar da situação e manipulá-lo para o seu bel prazer, para os seus objetivos pessoais. É disso que Jesus está falando. Quando a gente está nessa posição de guiar alguém em uma determinada direção, mas a gente usa esse poder de influência que nós possuímos para manipular o outro para a satisfação da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo. E isso pode acontecer em diversas instâncias da vida.
Pode ser que você que esteja me ouvindo seja alguém que tem se tornado em uma pessoa manipuladora, egoísta, que tenta fazer os outros satisfazerem os seus desejos o tempo todo, que amarra aos outros as suas próprias vontades. Ou pode ser também que você seja um manipulado. Pode ser que você seja este que está tropeçando na vida por causa de maus conselhos. De qualquer forma, eu gostaria que você pensasse muito bem nessa mensagem, nessa reflexão, porque pode ser hoje o dia da sua libertação, ou pode ser hoje que você vai libertar aqueles que você tem cativado, algemado, encarcerado por muito tempo. Às vezes isso acontece na relação de pais e filhos. Quando os pais usam o seu poder de influência, e com certeza a palavra de um pai e de uma mãe tem muito poder, tem muita valia para o coração do filho, desde a sua tenra idade. Quando o pai e a mãe se utiliza desse poder de influência para manipular o filho ao seu bel prazer, para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos pessoais, ele está se colocando nessa posição que, segundo Jesus, ai daqueles que fazem um pequenino tropeçar. Como é triste quando você vê um filho que não está fazendo a faculdade que ama, que gosta, que deseja, mas está fazendo a faculdade que o pai gostaria de ter feito na sua juventude e não fez, e projetou isso no filho, e agora o filho é manipulado por esse sonho não realizado do pai. Como é triste ver mulheres que não conseguem construir suas próprias histórias de vida sem a influência da sua mãe, sem a opinião da sua mãe, se sentem perdidas porque não foram preparadas para a vida, mas foram sim adestradas para viverem a vida toda dependentes de suas mães. Como é triste a gente ver nessa relação familiar não um relacionamento que propõe liberdade ao outro e parâmetros saudáveis de convivência. Pelo contrário, uma obsessão, uma possessão, onde o pai não quer soltar do filho, o pai não quer deixar o filho escrever sua própria história, mas fica o tempo todo usando o filho de lápis para escrever a própria história. Cria escravos dentro de casa. É por isso que o Evangelho suplanta essa possessão. Basta a gente ler a parábola do filho pródigo e a forma como o pai do filho pródigo trata o filho que quer sair antecipadamente de casa e levando toda a herança. Veja como o pai trata o filho, veja se há escravidão, veja se o pai está manipulando o filho de alguma forma. Às vezes, essa relação se estabelece no namoro, onde um dos dois se torna carrasco do outro. Um dos dois torna o outro, o namorado ou a namorada, como objeto do seu próprio prazer. E naquele sentimento de possessão, não deixa o outro respirar, não deixa o outro ter as suas próprias amizades, não dá espaço para o outro ser quem ele é, suprime a identidade do outro e a personalidade do outro e reduz a vida do outro à própria vida. Às vezes, você sabe que o outro está completamente apaixonado por você, e isso se transforma em um poder de influência magnífico, e que muitos se utilizam disso para o mal, muitos manipulam, muitos fazem os seus namorados ou a sua namorada como gato e sapato.
jogam de um lado para o outro, brinca com os seus sentimentos, manipula, faz o outro provar o seu suposto amor de maneiras inimagináveis, transforma o outro em um escravo do seu sentimento. É essa relação que muitas vezes se encontram em famílias onde o marido bate na mulher e a mulher não toma decisões, não tem reações. Às vezes a mulher bate no marido e o marido não toma decisões, não assume a sua própria história. Acaba o sequestrado se apaixonando pelo sequestrador. O escravizado acaba se apaixonando pelo senhor feudal, o senhor das terras. Às vezes, essa relação do professor com o pequenino é a relação do líder religioso com aqueles que se abrem em fé para aquilo que ele fala. E quando o líder religioso, ele se aproveita da inocência, da vulnerabilidade dos pequeninos para manipular as pessoas ao seu bel prazer, para fazê-las girar em torno de si mesmo, criando dependências infinitas, eternas, transformando o outro num eterno dependente de quem eu sou. Centraliza o poder em si mesmo e faz do outro comer todo dia a migalha que a gente oferece, considerando isso ser a única forma do outro crescer e dando ao outro esses conteúdos. Você precisa de mim, você depende de mim, sem mim você não pode viver de forma livre, você precisa de mim a vida toda, eu sou o seu guia espiritual, eu sou o seu líder espiritual. Se você não mais se submeter a mim, você estará em rebeldia, em pecado, a minha cobertura espiritual vai sair sobre você. E vai criando então zumbis, que no começo eram apenas pequeninos sedentos de amor, de misericórdia, de conselho, de sabedoria, de ajuda, de ensino. Mas tal pessoa se utilizou dessa vulnerabilidade, dessa oportunidade de fazer o bem para praticar o mal, a maldade, a iniquidade. Não se coloque nessa posição em nome de Jesus. Não seja um carrasco. Seria melhor que você nem tivesse nascido. Seria melhor que você amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse no mar do que manter uma vida assim, de carrasco dos outros. Não apenas perdendo a sua própria história, mas levando a história de tantos outros com você para o abismo e para a perdição. Ai de você que se coloca nessa posição de maldade. Se você está hoje ainda mantendo essa posição maldosa de usar o seu poder de influência para a satisfação dos seus desejos egoístas, em nome de Jesus, liberte essas pessoas que você tem prendido. Liberte seu namorado para ser quem ele é. Liberte o seu filho para ser quem ele é. Liberte esse pequenino que busca instrução espiritual através da sua vida. Liberte-o. Liberte-o para amar, para viver a vida. Deus não está do seu lado. Quando você se coloca na posição de opressor, Deus sempre está do lado do oprimido. Deus ouve o clamor do pequenino. Não ignore isso. Não brinque com coisa séria. De Deus ninguém zomba. E se você se vê escravizado por alguém, em nome de Jesus, assuma o protagonismo da própria história.
Saia desse relacionamento. Rompa com essa filiação. Antes que seja tarde demais. Antes que a sua mente seja completamente condicionada à maldade do seu opressor. Fuja daí. Sai dela, povo meu. Essa é a minha oração nessa manhã. Senhor, que o opressor se converta do seu mau caminho. Abra os olhos enquanto há tempo. Busque o Senhor enquanto é possível se encontrar. E que o oprimido seja liberto das correntes da maldade. Fuja dessas dependências como quem foge de uma cobra. Em nome de Jesus, dê a força para romper. E dê a coragem para enfrentar a vida como ela é, fora da gaiola. É o que eu te peço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, meus amigos. Tenham uma ótima quarta-feira. E até amanhã, se Deus quiser.